Hoje eu escrevi, eu já tinha falado um pouquinho antes, uma coluna econômica hoje mostrando a estratégia do Haddad, explicando em detalhes a estratégia do Haddad e não estou colocando as fichas que vai dar certo ou que vai dar errado. Tem um monte de risco nessa estratégia. O ponto central é o seguinte: é aceitar as regras do mercado. Como já foi dito num dos GGN Economia aqui, não adianta querer brigar com a regra do mercado. Se o mercado cria essa regra, está condicionado por essa regra, você tem que, de alguma forma, atender a essa regra. Então, você cria aí, se tem uma lei do teto, você cria uma lei do teto inteligente, flexível, mas fundada no controle de gastos. Qual que é o problema aí? O problema é que vai ter que ser explicado na volta do Haddad da China, que já está prometido aí uma entrevista para a gente. O secretário, por exemplo, você tem uma defesa que foi feita da educação e da saúde na Constituinte, foi definir um percentual da receita para educação e saúde. É a maneira de impedir que esses interesses aí de orçamento secreto e tudo, que os grupos de influência se apossassem desse. E daí o que diz o Haddad hoje? O Haddad não, mas da Fazenda hoje. Que eles vão criar uma lei flexível aí para educação e saúde, e o secretário do Tesouro, dias atrás, aí, segundo a Agência Brasil, disse que é incompatível. Essa destinação é incompatível com a nova lei fiscal. Por quê? Porque se cai a receita, mantém lá os 18%, 19% para educação e saúde, tem que tirar de outro lugar. Se aumenta a receita, você tem limite. Então, é importante saber se essa, digamos, a ideia de se submeter ao mercado não vai levar. Vamos esperar a entrevista do Haddad aí para explicar. Qual que é o risco dessa lógica? Você faz o que o mercado quer, estabelece um levantamento aí, um piso de gastos, o Banco Central continua sob controle do Roberto Campos Neto. Roberto Campos Neto, eu estava até comentando, Roberto Campos Neto é um boneco de ventríloco que se desgarrou do ventríloco. É o chamado homem comum, que de repente se vê dono de um poder absoluto e não sabe o que fazer com esse poder. Hoje havia aquele Rubens Novaes. Rubens Novaes era um velho personagem do mercado que o Paulo Guedes colocou no Banco do Brasil. Teve um papelão lá, um papelão a ponto de uma campanha belíssima do Banco do Brasil em favor da diversidade, tudo. Belíssima, a melhor campanha de banco que eu vi até hoje. Que era uma campanha que pegava negros, LBTGs e tudo, mas nas principais agências eles faziam também eventos. Parou com tudo para atender a esse preconceito horroroso do Bolsonaro. E ele deu uma entrevista para a CNN dizendo que o Roberto Campos Neto devia sair porque estão querendo armar com ele e jogar a culpa da crise no colo dele. Não, a culpa da crise está com ele. Com 13,75% de taxa Selic, não tem quem sobrevive, economia que sobrevive. Mas a estratégia do Haddad, o que foi? Num primeiro momento, você dá isso que o mercado quer, isso tira o principal argumento do Roberto Campos Neto. Agora tem aí uma âncora. Então, tirando esse argumento, ele é obrigado a se explicar com todos os problemas que essa taxa de Selic está acarretando no mercado. Os bancões estão loucos da vida, porque está esfrangalhando o mercado de crédito. Quem é que vai emprestar com uma taxa, um piso de taxa de 13,75? Em cima disso, você tem que pôr spread bancário, você tem que pôr o risco do tomador, o tomador que vai tomar a 25%, 30%, qual a capacidade dele de sobreviver e de pagar. Então, a segunda parte seria isso: o mercado e bancos. O mercado está. O próprio BTG andou pressionando aí, porque está feio o negócio. Está feio. É irracional essa taxa de juros. Então, a ideia é que o mercado e os bancos se incumbam de Roberto Campos Neto. E o Roberto Campos Neto, a força dele advém só desse apoio aí que ele acha que recebe de. É o homem medíocre, é o homem medíocre que é investido de um determinado poder. Então, isso aí vai efetivamente. Mas daí você tira ou torna ele mais flexível.
Por exemplo, quando ele fez um elogio aí ao arcabouço, onde? No evento do Bradesco, com o Bradesco pressionando lá também. Então, mas se vai por aí, você chega as primeiras reduções de taxa Selic vão ser mínimas, mínimas. Daqui 2 anos cai 2 pontos, não resolve nada. E você tem que recuperar a economia com investimento. Colocaram aí um piso de investimento de 75 bilhões para investimento público. Não está claro o que entra nesse piso, se está entrando outras despesas. Em suma, vai ter muito. E o ponto central é esse negócio de tentar tirar essa vinculação aí para a educação e saúde. Esse é o ponto central